Graça e paz, glória a Deus. Vamos agora estar anunciando Cristo no livro do profeta Oséias. Todos os profetas falaram do Messias, da sua vinda, da sua obra, sua missão, também do seu sofrimento e que ele entraria na sua glória para redimir Israel, para que também os gentios se unissem pelo evangelho da paz, fizessem paz com as promessas de Deus a Abraão, a Israel, para que também alcançasse os gentios. O evangelho é essa mensagem de união, de salvação, salvação para todo mundo. Estender-se então a porta da salvação, as promessas de vida eterna, as promessas de serem povo de Deus, filhos de Deus, também para os gentios, através de Cristo. Então ele tinha que sofrer para que essa graça se estendesse também aos gentios, e entrar na sua glória, para batizar com o Espírito Santo, receber do Pai todo o poder, toda a herança e compartilhar conosco, nos dar o penhor da salvação, o penhor da eternidade através do batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver Oséias capítulo 14, a partir do versículo 1. Converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus, porque pelos teus pecados tens caído. Então Jesus é o Messias, é o Cristo, que vai resgatar o povo dos seus pecados. É o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, que nos salva do nosso pecado, que é o pecado que nos faz separação de Deus, causa separação entre nós e Deus. Então, pelos teus pecados, tens caído, tens saído da presença de Deus. Então, converte-te, ó Israel, ao Senhor teu Deus. E é possível agora, pelo Cristo, pelo Messias, pelo batismo com o Espírito Santo, nós podemos agora, pela fé, nos propor a obedecer, e o Espírito Santo nos dá poder para que possamos entender a vontade de Deus, poder para cumprir a palavra de Deus e ainda poder para pregar, ensinar, fazer discípulos de todas as nações. Então é esse o poder que Jesus nos dá, porque é Ele quem batiza com o Espírito Santo, foi Ele quem desatou os selos, recebeu o poder, recebeu o dom do Espírito Santo, derramou sobre nós. Versículo 2. Tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Dizei-lhe, tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, e ofereceremos como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Aqui está uma palavra de vida eterna, confessando a Deus, crendo no coração, confessando com os lábios. Então, tomai convosco palavras e convertei-vos ao Senhor. Realmente, a prova da nossa conversão é o novo coração, é o batismo com o Espírito Santo e lábios que glorificam o nome do Senhor, que bendizem a Deus, que invocam ao Senhor. Aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Nós o desejamos em nós, na nossa vida. Nós desejamos estar com Ele. Desejamos que Ele esteja conosco. Então Ele se agrada dessa invocação da sua presença em nós. Por isso que Ele nos batiza com o Espírito Santo, para que possamos cumprir este bom propósito. Tira toda a iniquidade e aceita o que é bom, é o bom espírito, é o bom relacionamento com Deus, é a reconciliação com Deus. Vamos oferecer como novilhos os sacrifícios dos nossos lábios. Então, muito melhor do que levar um animal, cortar, derramar sangue lá no propiciatório, lá no altar, muito melhor é ter lábios que glorificam a Deus, que adoram a Deus, que testemunham que Deus é o Criador, que Ele é o Senhor, que tudo foi feito por Ele, para a sua glória, e que nós queremos realmente estar neste reino de Deus, com Deus reinando, servindo, glorificando, adorando a Deus. Isso é conversão, é reconhecer o poder de Deus, o senhorio de Deus, que Ele é o dono de toda a terra, e nós devemos ouvir a sua voz, ouvir a sua palavra e obedecer, praticar essa palavra. Versículo 3. Não nos salvará a Assíria, não iremos montados em cavalos,
E a obra das nossas mãos já não diremos mais: Tu és o nosso Deus, porque por ti o órfão alcança misericórdia. Então, um sinal da idolatria para Israel era confiar mais numa nação vizinha com poderes, com uma doutrina, com uma política ou com uma economia melhor e se submeter a ela, dizendo que a Síria seria sempre a salvadora de Israel, pois faria comércio, enriqueceria Israel, que seria bom Israel estar próxima da Síria, que a Síria era a sua segurança. A Síria lhe garantiria o lucro, a renda, a riqueza. Mas não, isso é idolatria. E a obra das nossas mãos já não diremos mais: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso socorro, o nosso refúgio, é a obra de nossas mãos, a nossa riqueza que nos garante a existência, a sobrevivência, o que é uma grande ilusão, que é uma grande mentira. E veja que governos totalitários, autoritários, vão querer que o povo reconheça que tudo vem deles. São eles que pagam as contas, são eles que dão ajuda financeira, são eles que vão socorrer nas catástrofes e que o povo tem que exaltar o governo, a obra de suas mãos, a sua doutrina, a sua sabedoria, o seu conhecimento político, econômico. Então isso é uma idolatria para que o homem deixe de esperar em Deus, que é Deus quem supre. Deus criou o alimento, a maçã, as frutas, Deus criou as verduras, todas as coisas foram criadas por Deus, a água. Então, tudo que passar disso, e uma nação como a Síria, uma nação, ou pode até voltar ao ateísmo, que queira construir uma estátua do imperador para ser venerado, pois é ele que dá comida, é ele que dá o pão, é uma grande mentira. Quem deu no início, quem criou foi Deus, tudo pertence a Deus, e essa é a verdade. Então, Israel tem que se converter a Deus para dizer a Deus: por ti o órfão alcança misericórdia. Todos nós, desde o órfão, todos os seres humanos, os mais necessitados. É Deus quem supre a necessidade. Foi Deus quem criou todas as coisas. O homem é mentiroso. Essa autoridade idólatra, ateia, com doutrina de homem, materialista, é falsa, é enganosa, é mentirosa, vai morrer, some, desaparece, cai o muro, cai a ideia, cai a ideologia, e o Criador é Deus. Ele está vivo, ele está presente, ele nos batizou com o Espírito Santo, ele fala conosco, ele está aqui, ele é digno de toda a honra, de toda a glória, de todo louvor. Versículo 4. Eu sararei a sua infidelidade, eu voluntariamente os amarei, porque a minha ira se apartou deles. Então eles já tinham demonstrado infidelidade a Deus seguindo a Síria, seguindo essa doutrina materialista que o diabo prega lá desde o jardim do Éden, que é o homem reinar sem Deus, o homem conhecer tudo, dominar a ciência, transformar totalmente a terra, alcançar um controle humano. O homem é quem determina o que deve ser mudado, como mudar, o que deve ser feito, e o homem vai conseguir viver eternamente sem Deus. Então essa é a grande infidelidade, a grande idolatria. Colocar um Deus que não dá vida é uma mentira. Colocar uma nação, colocar uma ideologia política, econômica, filosófica, o que for, e o homem se deixar levar por essa doutrina enganosa, ventos de doutrina, demonstrando a sua infidelidade a Deus. A criação, ao senhorio, tudo pertence a Deus, tudo foi feito com a sabedoria de Deus. Eu voluntariamente os amarei. Então haverá esse retorno. Deus retorna, Deus manda o Messias. Então esse amor de Deus, os evangelhos anunciados, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, está aqui em Oséias 14, eu voluntariamente os amarei. Darei o Filho, darei o Messias, e a minha ira se apartou deles. Ele vai dar a vida por amor a vós, a todos vós, e vai curar a sua infidelidade. Eu serei para Israel como orvalho, ele florescerá como o lírio e lançará as suas raízes
como o Líbano. Então nós temos já aqui essa promessa de Deus de sarar Israel através do Messias, é ele quem cura Israel, perdoa Israel, elimina, retira o seu pecado e transforma Israel. Ele florescerá então como lírio e lançará suas raízes como o Líbano, a salvação do Messias, que vai alcançar a todo o que crê, tanto judeu quanto gentio. Estender-se-ão os seus galhos e a sua glória será como a da oliveira e sua fragrância como a do Líbano. Então, nessa morte de Jesus, do Messias, a porta da graça, do Evangelho, vai se abrir também para os gentios. Por isso, estender-se-ão os seus galhos. Então, Jesus já veio com essa missão que os profetas já estavam anunciando a vinda do Messias e que essa salvação dada a Israel iria, além de Israel, agora incluir também os gentios. Os gentios vão entrar para a mesma porta da graça de Israel, da salvação, das promessas de Deus a Abraão. Voltarão os que habitam debaixo da sua sombra, serão vivificados como trigo e florescerão como a vide. A sua memória será como o vinho do Líbano. Então aqui fala da salvação da festa, do grande banquete, com vinho, com o trigo, com o trigo que se faz o pão, o bolo, a refeição, da vide, da bebida, de uma grande mesa em que estão incluídos os gentios e os judeus. O evangelho para toda criatura, o evangelho até os confins da terra. Então é claro que aqui o profeta faz uma menção ao vinho do Líbano, ao vinho também a alegria da salvação para as demais nações, estendendo além de Israel, para todos. E Jesus assumiu essa palavra profética, ele entendeu, ele leu, o Espírito Santo o guiou nessa direção de estender pela sua morte, a necessidade da sua morte, para que estendesse essa alegria, a festa, a salvação, a cura, o perdão, o arrependimento para todas as nações. Versículo 8. Efraim dirá: que mais tenho eu com os ídolos? Eu o tenho ouvido e cuidarei dele. Eu sou como a faia verde, de mim é achado o teu fruto. Então Efraim vai se converter, neste caso, da idolatria. A idolatria que fazia o povo de Israel confiar mais em outras nações, até mesmo em Roma, no domínio romano, rejeitando a Cristo, entregando as autoridades romanas aos assírios, a povos mais fortes ali da região do Oriente Médio, até da África, do norte da África e outras nações, tudo isso significando essa idolatria, achando que o dinheiro vem de lá, o socorro vem de lá, a segurança vem dessas grandes potências, das grandes nações, mas o que é tudo mentira. O homem é mortal, o homem é frágil, maldito o homem que confia no homem, faz da carne a sua força, que confia em cavalos, mas nós faremos menção do Senhor. O Senhor é o nosso Deus, é Ele quem nos guarda, é Ele quem nos alimenta, Ele criou todas as coisas e Ele é digno, Ele tem que receber toda a honra, toda a glória e todo o louvor, porque tudo veio dele. Se temos a água, se temos o rio, se temos as plantas, se temos a chuva que rega a terra, que faz florescer o campo, o alimento, foi o nosso Deus que dá a semente, dá o fruto, toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. Versículo 9. Quem é sábio para que entenda estas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos, e os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Então, realmente, a sabedoria é essa, sabedoria é sobre a criação de Deus, é a sabedoria de Deus, é a sabedoria que reconhece, que entende estas coisas, reconhece a grandeza de Deus, o amor de Deus, o plano de Deus. Deus viu que tudo era bom, Deus criou a luz, Deus se agradou da luz, viu que era boa e criou a vida que vale a pena, uma vida plena, vida de felicidade, vida na presença de Deus. Então ele é digno de toda a honra, toda a glória, de todo o louvor, e ele participa conosco dessa festa, deste banquete, dessa alegria, do batismo com o Espírito Santo, do mover do Espírito Santo em nós,
que nos dá essa paz, nos dá essa segurança, nos dá o conhecimento. Quem é sábio, quem é batizado com o Espírito Santo é sábio, entende estas coisas. Quem é prudente para que as saiba, para que contemple, para que vença essa idolatria de pessoas que querem roubar de Deus os méritos, que querem se dizer que são eles que sustentam o pobre, são eles que sustentam o órfão, que são eles que sustentam a viúva, que é uma grande mentira. Quando Deus criou para o nosso sustento. Deus criou toda essa harmonia da terra, o alimento, a água, que sacia a sede, o pão, o trigo, o vinho, a vida, a saúde, o nosso corpo, o funcionamento do nosso corpo, os nossos órgãos, desde os nossos olhos, ouvido, boca, nariz, mãos, tudo, toda a nossa destreza, tudo que temos vem de Deus. Então quem é prudente para que entenda, para que a saiba, porque os caminhos do Senhor são retos. Deus fez tudo muito bem. E você não pode querer roubar a glória de Deus, roubar a obra de Deus, os atributos de Deus. Foi Deus quem fez. E você é mortal. Quem é o homem mortal? Passageiro. É mentiroso, é vaidade. Hoje está aqui, amanhã já não está mais. Então toda a honra, toda a glória, todo louvor ao Deus eterno. Os justos andarão neste caminho do Senhor. Vão reconhecer, vão aprender, vão conhecer, vão ensinar, vão glorificar a Deus. É o caminho do justo. A porta estreita, o caminho estreito é o caminho do justo. O justo andará por ela. É aquele que glorifica a Deus, aquele que serve a Deus, aquele que obedece a Deus, aquele que anda na verdade, na luz da palavra de Deus, aquele que é batizado com o Espírito Santo anda na justiça. Os justos andarão neles, mas os transgressores neles cairão. Mentirão, andarão um enganando o outro, um mentindo para o outro, dizendo que são homens que sustentam a sociedade, a humanidade, que é uma grande mentira. Eles são os transgressores, como o diabo lá no princípio mentiu, enganou, iludiu e trouxe vergonha ao homem e à mulher, que ficaram pobres, nus, são cegos, não entendem nada. Os transgressores simplesmente cairão neste caminho, que os justos andarão, glorificando a Deus e reconhecendo a soberania de Deus, que tudo pertence a Deus, tudo veio de Deus, e Deus nos dá por amor, por graça, por misericórdia. Que Deus te abençoe hoje e eternamente, em nome de Jesus Cristo, o Messias. Amém.